Eu quero ler um texto para nós, aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 12 até o verso 17. Romanos capítulo 8, do verso 12 ao verso 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. No verso 15, Paulo diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E com isso, ele estava dizendo aos romanos que a relação deles com Deus não se baseava na perspectiva do escravizamento, conforme o espírito da lei produzia no coração de todo aquele que tentava agradar a Deus pela via da lei. Era como o existir de um escravo. Se fizesse exatamente o que o seu amo determinasse, seria, quem sabe, louvado ou bem tratado. Mas se fizesse qualquer coisa contrária àquilo que o seu senhor determinasse, receberia todos os castigos e as punições que implicavam naquela desobediência. E aí vem Paulo e diz, vocês não foram incluídos em Cristo segundo o espírito da escravidão. Vocês são filhos de Deus na adoção. E por isso vocês não têm que viver mais com nenhum temor. Porque a adoção em Deus implica em direitos absolutos na relação com o Pai. Eu me recordo de que quando eu fui fazer a adoção da minha filha, e ela era uma criança pequenininha, de 4 meses de idade. É uma história que no passado eu já contei muitas vezes, mas mais recentemente não. Eu me recordo de que aquilo tudo aconteceu da noite para o dia, assim, em segundos. Eu ia entrando no escritório e vi uma senhora que trabalhava comigo lá, chamada Dona Conceição, chorando na fila do elevador. E eu perguntei por que ela chorava. E ela me disse apenas o seguinte, eu já criei 8, e eu não tenho mais saúde, eu já estou com 68 anos, eu já criei 8, quem me dera ter saúde. Se eu tivesse saúde, eu pegava essazinha para mim, meu Deus, ela é tão linda, mas ninguém quer. Eu pegava essazinha para mim, chorava, mas eu não posso mais, eu estou velha, eu estou com 68. E eu disse, a que a senhora faz referência, Dona Conceição? Ela disse, é uma menina tão bonitinha que
a mãe abandonou com uma semana de nascido e foi embora com um homem. E dizem que provavelmente a garota seja filha da mulher da mãe com esse homem. E eles não quiseram criar a filha e fugiram juntos. Por seu turno, havia um marido na história, que com essa mãe tivera um filho. E o marido, quando viu que a filha não era dele, também não quis a criança. Pegou o filho que era dele e foi embora para um outro estado. E ninguém queria criança. Aí apareceu uma mãe de santo. Isso tudo me foi sendo narrado na fila do elevador. Enquanto a gente esperava aquele movimento de gente entrando e saindo, ela foi me contando essa história. Apareceu uma mãe de santo dizendo: eu quero a criança com a condição de que eu a crie com a cabeça feita, consagrada aos espíritos, no meu terreiro, já desde pequenininha. Se vocês quiserem me dar, eu aceito, mas ela vai ser filha de um desses espíritos aí, filha do espírito da escravidão, com uma determinação fatalista sobre a vida e sobre a cabeça dela para o resto da existência dela. Aí uma senhora que morava lá ao lado ficou naquela angústia de não permitir que a criança fosse entregue à mãe de santo, nem por nada, por mera compaixão mesmo da situação. E o que ela veio a fazer foi simplesmente pegar a criança e levar para a casa dela, embora ela fosse extremamente pobre. E como mulher pobre, ela tivesse que sair todos os dias às 6 horas da manhã para trabalhar e retornar apenas às 7 horas da noite, durante cujo período a neném ficava sozinha em casa, sem absolutamente o cuidado de ninguém. Antes de sair, ela dava uma mamadeira de araruta para a menininha, e a araruta faz inchar. Não alimenta, mas incha. Cria aquele volume no estômago. E ia embora trabalhar de 6 da manhã às 7 da noite, num cortiço, numa favela no Rio de Janeiro. E quando ela retornava às 7, como ninguém tinha ido ver a criança, a menina estava cheia de urina, de fezes, e as fezes se misturavam com ela, e a urina era um abandono total. De modo que depois de 4 meses praticamente nesse estado, vocês imaginam, o cabelo caiu por inteiro, eram feridas e purulentas por todo o corpo. Ela se arranhava e as marcas eram profundas no corpinho dela. Quando a senhora chegava, dava um banho nela, dava outra mamadeira de araruta, até de manhã cedo, quando ela tomava uma outra mamadeira de araruta e ficava mais 13 horas sozinha. E assim de segunda a sábado, já por quase 4 meses. E quando essa história me foi contada, e a dona Conceição dizia: e agora a vizinha lá diz que não está aguentando, porque a criança vai morrer, ela está morrendo. Ela não tem a menor saúde. Não se sabe nem se ela aguenta mais uma semana. Ela está na iminência de entregar a neném à mãe de santo, porque a mãe de santo diz que cura a criança, cuida da criança, mas ela vai ser criada, consagrada aos espíritos. E aquilo me gerou uma angústia, como se aquela fosse a única criança existente no planeta Terra. Eu tinha 3 filhos, já tinha tido um quarto que nascera e falecera, com 8 horas de vida, e o meu coração, todavia, não conseguiu mais ter um frame de sossego. Era como se eu tivesse ouvido falar da minha filha, da filha que eu tivesse gerado, e tivesse virado as costas a ela.
Eu subi o elevador num desassossego absoluto. Toda a angústia da Dona Conceição passou para mim e em mim se potencializou imensamente. E eu fui direto para o meu escritório, fechei a porta, caí de joelhos diante de Deus, aos prantos, e dizendo: Senhor, não deixa que eu seja covarde e não vá buscar a minha filha, a filha que tu me deste, para que ela seja criada como filha da adoção na tua graça, como filha do teu amor, como herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo Jesus, como minha herdeira e co-herdeira com o Ciro, com o Davi, com o Lucas. Me dá agora a graça e a força e a determinação de ir lá e tomar esta decisão aqui, pegá-la para mim, para o resto da minha existência e da existência dela. E dá-me a graça de que ela feche os meus olhos quando eu venha a morrer, como minha filha, e que os filhos dela sejam os meus netos. E eu orei ali ao Senhor, e me levantei, e liguei para a mãe dos meus filhos, dizendo: olha, está acontecendo isto, isto, isto. E eu vou pegar essa criança agora, mas eu preciso da sua anuência. Ela disse: não, o que você fizer está bem feito, e no meu coração estará feito e consumado. E nós fomos pegar a criança imediatamente. E chegamos lá, e ela estava envolta numa camisa do Flamengo. Imaginem só, eu um botafoguense. Ela enrolada numa camisa do Flamengo, cheia de urina, de fezes. O cabelo era uma palha que caía, você pegava, ele caía. E as feridas abertas por todo o corpo, ela não conseguia respirar. A respiração era totalmente cheia de secreções, os pulmões em estado falimentar, de modo que nós a levamos para casa, banhamos-la, mas o pus era total em torno dela, não havia nada que a gente pudesse fazer para amenizar o impacto daquele abandono durante aqueles 4 meses. E logo a seguir, por volta das 5, 6 da tarde, eu vi que ela estava morrendo. Eu chamei um médico, amigo, ele chegou à nossa casa e disse: olha, vamos interná-la agora, senão ela morre hoje à noite. E nós a internamos. E ela ficou 15 dias numa UTI infantil. Indo e vindo, indo e vindo. E quando, enfim, a saúde prevaleceu sobre a debilidade física, ela recebeu alta e nós a levamos para casa. Mas não sem o vaticínio terrível dos médicos do hospital, que me disseram: olha, já foi uma obra suficientemente grande esta que o senhor fez, de salvá-la. Por que o senhor não arranja uma casa para criá-la, um lugar para interná-la? Porque o senhor não vai querer ficar com essa menina. Ela não vai aprender a ler, ela não vai aprender a escrever, ela vai ter um déficit total de compreensão. Ela teve sequelas já muito profundas. A pele dela nunca vai sarar de nada. Qualquer coisa que se abra na pele dela vai ficar com cicatrizes perenes. Esse cabelo não tem mais jeito. Ela vai ficar assim, com uma tendência enorme a tornar-se uma menina careca. E vocês vão ter que conviver com isto. A condição pulmonar dela é extremamente frágil, ela não terá boa saúde, terá uma possibilidade enorme de falecer daqui a um tempo, porque as sequelas foram muito graves. Eu agradeci tudo aquilo que me fora dito,
mas o meu coração sabia que fosse para aquilo ou fosse para qualquer outra coisa, ela era a filha que o Senhor nos dera. Ela era a filha de uma graça, de uma promessa. Ela era a filha que Deus em mim quisera. Assim como Deus me quis em Cristo, Deus a quis em mim. E eu sabia que o que me movia era o mesmo amor de Deus em mim, por ela, na mesma qualidade de amor, do amor de Cristo, que em Cristo Deus por mim tivera. Porque eu sei que todos nós fomos encontrados entre chagas e fezes e urinas. Como diz o profeta Isaías, do alto da cabeça à planta dos pés não há nele coisa sã, senão feridas não espremidas e muito pus e muita doença. Eu sei. E sei que Deus me quis em Cristo assim. E sei que por causa da minha condição, Ele, Jesus, levou sobre mim a minha iniquidade, as minhas doenças, as minhas purulências. De modo que no meu coração estava mais do que definida a certeza e a convicção de que a adoção humana, horizontal, histórica, quando a gente pega uma criança, é o elemento equivalente à materialização e à encarnação do amor de Deus, manifesto em Jesus, em meu favor e em seu favor. Que adotar é repetir Deus. Que adotar é ser Deus para um órfão nesta vida. Que adotar é deixar-se possuir pelo amor da graça que nos incluiu e que nos deu todos os direitos eternos do unigênito de Deus. Que é fazer de nós Cristo aos olhos do Pai, do mesmo modo que o juiz, quando os documentos foram ser lavrados, me perguntou: o senhor quer que ela figure na condição de adoção parcial ou adoção plena? Eu falei: por adoção parcial, o senhor quer dizer que existe alguma diferença entre ela e os filhos biológicos e naturais que eu tive? Ele disse: para fins de herança e repartimento. Eu falei: olha, eu não deixarei nenhuma herança para os meus filhos, nenhuma herança material. Toda a herança que eu tenho a deixar para os meus filhos é de natureza imponderável, imaterial e espiritual. E eu quero que ela seja herdeira de todas as heranças da graça que os meus filhos desejarem herdar. De modo que a única adoção que eu conheço é plena. Assim como plena foi a adoção que Deus em Cristo fez por mim, quando me tornou co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Significando dizer que qualquer que seja a prerrogativa, o privilégio, o direito de Cristo Jesus como filho diante do Pai, esse é o direito, essa é a prerrogativa, esse é o privilégio que me foi transferido. Eu não sou filho de segunda categoria diante do meu Pai que está nos céus. Eu me apresento por causa de Jesus e da cruz, e da adoção de filhos, e do Espírito da adoção que habita em mim, o Espírito Santo. Eu me apresento diante do Pai com o nome de Jesus. Eu sou mais um Jesus de Deus. Você é mais um Jesus de Deus. Você é mais um filho de Deus à semelhança do Filho. Porque o Filho unigênito e eterno de Deus
nos fez a todos filhos do Pai, herdeiros de Deus e co-herdeiros dele próprio. De maneira que, quando eu me apresento diante de Deus, eu não venho subcategorizado, eu me apresento com a consciência de quem é Jesus em Cristo, de que em Cristo e na cruz eu sou mais um Jesus diante do Pai que está nos céus. Essa é a visceralidade eterna do meu significado, da minha filiação, do sentido da minha vida diante de Deus. É por esse sentido que a minha oração é desatemorizada. É por essa segurança que eu não tenho medo, porque saber que eu sou filho deste verdadeiro amor de Deus lança fora de mim todo medo. É por essa convicção que eu me aproximo do Pai com aquela certeza de que eu não serei rejeitado como Ele não rejeitará a Jesus. E é por causa do que Jesus fez por mim diante do Pai que eu me tornei Jesus diante do Pai. Parece que essa é a coisa mais difícil dos discípulos entenderem. Por causa do que Cristo fez por mim, eu me tornei em Cristo Jesus diante do Pai também. Essa é a minha segurança. E eu não recebi o espírito de temor, nem de medo de viver, nem de medo de morrer, nem medo de ser jogado fora, de ser deserdado. Eu não sou deserdado. Eu recebi o espírito da adoção. E o Espírito Santo em mim é o penhor, é a garantia de que eu e o Pai temos algo que é inquebrável, inquebrantável. E a certeza disso é que o Espírito Santo me habita. Do mesmo modo que eu eduquei a minha filha com todo amor, com toda a graça de amor, com toda a certeza de amor, de que entre ela e os irmãos dela, sangue, DNA, corrente sanguínea e fluxos naturais não tinham nenhum valor. Que ela e os que tinham procedido do meu sêmen eram absolutamente um. E eles ficaram absolutamente convencidos disso, tanto quanto ela. De modo que ela vive a certeza total de que entre ela e os irmãos não existe diferença, porque a garantia do meu amor por ela foi tão factual pela misericórdia de Deus em relação a instilar nela essa segurança, esse destemor, a infiltrar nela essa segurança, que esse é um assunto praticamente ridículo. Que eu falo nele hoje apenas a propósito da calamidade de que um filho adotivo exterminou a vida do seu pai e da sua mãe, amigos meus. Do contrário, eu não tenho nem mais vontade de falar neste assunto. E quando eu falei no passado, falei para estimular pessoas a adotarem. E cerca de 20.000 crianças foram adotadas nos primeiros 10 anos de vida da minha filha, porque eu criei uma ONG e não somente isso, estimulei pela televisão e por todos os modos que eu pude a adoção. De modo que somente eu tive notícia de praticamente 20.000 adoções de pessoas que escreviam dizendo, animado por aquilo que você tem narrado, eu também adotei. E eu encontro centenas e milhares desses adotivos que foram adotados pelo estímulo que eu dei aos pais que não podiam ter filhos, ou aqueles que já tinham tido 1, 2 filhos. E eu dizia a eles, por que ao invés de terem um terceiro, um quarto, um quinto, vocês não adotam
uma criança que já existe neste mundo, com um problema criado, em estado de orfandade, por que vocês não praticam o Evangelho, tornando-se Deus de amor e de misericórdia, para essa criança que já existe em estado de escravidão, na existência que de fato colocou sobre elas um estado kármico de escravidão. E eu me lembro que não foram poucas as pessoas que viam com aquela alegação acerca do peso do DNA, acerca do pedigree, quem é o pai, quem é a mãe, não sei. E se não der certo, e se alguma coisa der errada, uma coisa eu tenho a dizer a vocês hoje, foi a mesma que eu disse no curso desses últimos quase 30 anos, as pessoas que me perguntaram essa mesma coisa. Criança adotiva só entra em estatística de tragédia porque é adotiva. Porque é adotivo. Aí quando é adotivo e alguma coisa dá errado, como a gente às vezes ouve dizer, adotaram a criança e virou um capiroto a menina, trata a mãe muito mal, faz os velhos sofrer, é uma exploradora, não quer saber de nada, deve ser o sangue, deve ser a herança genética. Aí logo a culpa é da herança genética. Mas ninguém diz isso dos filhos naturais. E eu lhes digo o seguinte, estatisticamente falando, guardadas as proporções, os filhos naturais são muito mais problemáticos para a vida dos pais do que os filhos adotivos. Mas é que ninguém diz quando um filho natural está dando todos os problemas, meu Deus, esse filho está dando tanto problema porque nasceu de mim. Nasceu do meu sêmen, só podia ser essa porcaria. Nasceu da mãe dele, só podia ser essa droga. Juntamos-nos eu e a mãe dele, só podia dar esta merdinha. Ninguém diz isso. Filha natural, Senhor, o que houve? Agora pense nos seus filhos naturais. Pense em volta. Quantos filhos adotivos você conhece que são problemas para as famílias? E pense nos bilhões de filhos naturais que são problemas para as famílias todo dia, acerca dos quais ninguém diz nada, porque não há nada a dizer, afinal de contas, nasceu de mim. Até nisso nós somos maus e perversos. Maus e perversos. Uma geração má, uma geração perversa. Porque nós já vimos catástrofes como esta que aconteceu nesse domingo à noite com meu amigo Robson e com a Miriam. Acontecerem no mundo inteiro e aqui no Brasil. Com requintes de crueldade infinitamente maiores. E eram filhos do DNA, filhos biológicos, que foram lá, tramaram, mataram por causa do dinheiro, da herança, mataram pais. Toda hora a gente está ouvindo, especialmente quando se trata de uma família rica, aí se torna algo mais glamouroso. Mas e nos ambientes da pobreza, das favelas, das cachacices, onde pais e mães são mortos e ninguém fala nada, dá uma nota naquele jornal que a gente esprema e sai sangue. Matou o pai e a mãe, você passa batido na banca de jornal e nem lê, porque é coisa de pobre. Mas se for no Morumbi, se for nos Jardins, aí vira outra história. Aí é uma calamidade de outro mundo. E se acontecer, porventura, numa família de nome, de respeitabilidade, que um filho adotivo faça uma calamidade dessa, então a culpa é da adoção. A culpa é do sangue. Meu Deus, eles foram fazer isso e mal sabiam que iam sofrer essas consequências. E a gente não tem vergonha na cara, porque eu matei Jesus.
Eu matei a Deus em Cristo. Eu matei o Pai no Filho. Eu matei. Eu sou o adotivo ingrato. Eu sou o co-herdeiro que não quero responder ao convite do amor um dia depois do outro. Eu carrego em mim a pior espécie de resposta de um filho ao espírito da gratidão que se poderia ter e se poderia dar. E você também. Agora, quando caso tem a ver com uma adoção e que porventura